Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse aqui é o Cheque Mate, um quadro do canal onde a gente discute aquelas coisas ou possibilidades que acontecem que colocam você e a sua família entre a frigideira e o fogo. Aquelas coisas que deixam você literalmente sem saída. É como se a nhaca batesse no ventilador e espalhasse para todo lado. Algo como uma guerra civil no Brasil, por exemplo. Eu de cara quero agradecer a sua presença aqui no canal e convidar você a se inscrever se caso você ainda não for inscrito e pedir, por favor, para você colocar o dedo aqui no like. Sabe por quê? Porque você está tendo uma oportunidade incrível, uma oportunidade perfeita para conhecer como funciona a cabeça de um sobrevivencialista. Principalmente se você tem certeza que a gente é um bando de maluco preparado para o apocalipse, para zumbi, para coisas desse tipo, né? Pois bem, é uma chance bem legal. Infelizmente, o que eu vou passar para você agora é uma informação real e ela está disponível em todos os canais de notícia e em todos os lugares possíveis para que você possa confirmar essa informação, ok? O ministro Fachin do Supremo, ele acaba de colocar uma liminar proibindo a comercialização de armas de fogo no Brasil, ok? O interessante não é você só parar agora para discutir se é válido ou não essa proposta dele. Não só isso. O interessante é você saber o porquê ele fez isso. Ele fez isso porque ele vê um alto risco de eclodir violência política no Brasil. Ele vê um risco muito alto das facções políticas A ou B, vermelhos, amarelos, brancos e azuis, começarem a se enfrentar de forma armada pelas ruas do país. E o nome disso é Guerra Civil. Veja, não é aquele maluco do canalzinho lá que está falando que o mundo vai acabar, nem nada do tipo. É um ministro derrubando um decreto presidencial em prol da segurança nacional para que não aconteça uma guerra civil no Brasil. Você está entendendo? Não é alguém que está especulando, porque a pessoa quando chega num determinado nível de poder, e quando a gente fala de poder, a gente está falando lá do governo, e eu já vou falar um pouco mais sobre eles, quando a pessoa chega num determinado nível de poder, ele tem informações privilegiadas, informações de inteligência. Eu não estou dizendo que o cara é inteligente, não. Inteligência é quando você tem informações que outras pessoas não têm. Aquelas informações que só os muito poderosos têm, de fontes que muitas vezes ele mesmo investiga e gasta milhões para conseguir essas informações. E para você entender melhor, vamos usar aí uma Netflix, ok? É como a CIA americana, o Mossad israelense, o MI5 e outros serviços de inteligência que provêm informações privilegiadas para os governantes e para os poderosos. Não, você não entendeu errado. Além de extremamente privilegiados, essa classe de brasileiros também conta com informações privilegiadas, ou seja, quando alguém muito poderoso, como um ministro do Superior Tribunal, toma uma ação prática como essa, não é ele falando que ele acha que pode acontecer, não, ele foi lá, derrubou um decreto, colocou uma liminar, bloqueou tudo, enfim, quando um cara como esse toma uma ação para evitar um conflito, você prevê que ele tem sim informações privilegiadas. Ou seja, o Fachin sabe o que vai acontecer e está se antecipando e se preparando para esse evento. Essa é a linha de pensamento que um sobrevivencialista tem, ou pelo menos deveria ter. É por isso que eu volto naquela, não é mais um canalzinho do YouTube falando de uma possibilidade de algo que pode acontecer. Não, a gente está vendo isso em loco, a gente está vendo isso ocorrer de verdade. O nosso grande herói, o Fachin, ele não quer que o Brasil vire uma Ucrânia, uma Síria ou outro país qualquer aí que está tendo uma disputa
interna, vamos colocar assim. Eu quero muito saber a sua opinião, se o Fachin tá certo ou se ele tá errado, ok? Você tem que colocar isso aqui nos comentários. Mas o caso aqui não é nem se ele tá certo ou errado. O caso é o que ele fez, o que ele viu e principalmente o que ele sabe. Por quê? Se ele está começando a tomar ações para segurar um pouco a onda de uma guerra civil, significa que nós, povo que estamos aqui no chão e alguns até abaixo dele, você começa a pensar que se a possibilidade existe, eu tenho que me preparar para ela. Óbvio, eu tenho pessoas para proteger, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho pessoas que eu gosto, eu tenho que ter um plano, pelo menos, para proteger essas pessoas. Você sabe por quê? Porque o Fachin, ele tem um plano. O Fachin, ele sabe o que fazer. No sobrevivencialismo e preparação, nós chamamos isso de protocolos. Existem centenas de protocolos para proteger o ministro do Supremo, por exemplo. Quando eles sofrem um ataque, até a internet é rastreada para saber se tem alguém ameaçando eles. Ele tem pelo menos uns 30, 40 guardas armados que não vão, claro, ser afetados por essas novas normas que ele acabou de colocar. Não, a guarda pessoal dele, o exército particular dele está armado até os dentes, da mesma forma que os bandidos estão. Esse cara tem que prever, por exemplo, que ele vai ser atacado por uma facção criminosa. E aqui no Brasil, as facções criminosas têm armas capazes de derrubar helicóptero. Há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, estava rolando uma operação lá no Rio de Janeiro, os caras estavam com uma bateria antiaérea tentando derrubar helicóptero. Olha só. Então eu acredito que um ministro como ele deve ter algum plano, alguma contingência, um protocolo, para o caso desses traficantes e esses bandidos decidirem virar aquela bateria antiaérea para o lado dele. Por isso que quando a gente fala que os políticos brasileiros eles têm um nível de blindagem muito maior que o do povo, ainda tem gente que diz que não, que é normal. É normal cacete, muito provavelmente o Fachin deve ter salas seguras, paredes blindadas, bunkers para poder se esconder e esconder a própria família. O Fachin é de fato um cara preparado de forma governamental, independente dele ser um juiz ou não, ok? Ele está preparado de forma governamental, assim como muitos outros políticos do Brasil que têm essa blindagem. Eles podem. Por quê? Você não percebeu ainda que político no Brasil rouba, mas não fica preso? Todos os outros, vai lá e pega um pão na padaria e sai correndo, você vai em cana. E você não vai conseguir sair de lá tão fácil. Agora, eles podem ir lá e roubar milhões que eles estão na rua. Eles estão se candidatando a presidente. Eles fazem o que eles querem. E é exatamente esse nível de blindagem que foi dada para a classe política, para esses poderosos, até do STF e tudo mais, que tornam as coisas muito complicadas. Porque não existe igualdade. O Brasil é um país que é extremamente injusto. Nós não temos justiça. E você sabe disso, que não há justiça para você, exceto, claro, que você seja dessa classe dominante. Então, como sobrevivencialista, eu posso prever que um dos melhores recursos que você tem para fazer a sua preparação para um evento sinistro como esse é você se tornar um político. É você conseguir ali todas aquelas imunidades e todas aquelas privilégios que essas pessoas têm, porque eles sim têm privilégio, o povo não tem nada. Nós do povão não temos um agente da ABIN dedicado a nos dar inteligência ou a inteligência judicial. Nós não temos 30 pessoas armadas ali, apostos, pagos com o nosso dinheiro para nos proteger. Imagina, todo mundo queria, né? Ter 30 caras armados em volta dele, protegendo ele de qualquer coisa. Nós não temos isso. Aí o político vai lá e diz, não, mas você não precisa, você já tem a polícia. Pois é, senhor político, você também tem a polícia. Por que você não confia nela para te proteger? Por que eu tenho que confiar na polícia para me proteger, que por acaso não está aqui? Eu até confiaria na polícia para me proteger se tivesse uns 2, 3 policiais aqui, daqueles bem caveira mesmo, aqui na porta, protegendo eu e minha família. Não tenho. Não tenho. Se você confia tanto assim nas forças de segurança, você devia usá-las e não usar os seus
privilégios para obter uma segurança e deixar os outros na merda. E é por isso que o sobrevivencialista, quando vê esse tipo de notícia de um político, porque já virou um cargo político ser ministro do Supremo, quando você vê um político como esse tomando uma ação que mostra que existe um risco literal de uma coisa dar uma merda muito grande, você vai lá e se prepara. E depois alguém vem dizer que eu sou o maluco do apocalipse esperando um atentado zumbi. Pois é, não tem atentado zumbi. O que tem é a promessa de uma guerra capaz de movimentar todo o cenário político do Brasil. Uma guerra que pode começar no 7 de setembro, segundo ele. O que interessa é um cara que está no alto da cadeia alimentar, que tem todos os privilégios, que está lá imune, preparado, protegido e extremamente preocupado com o futuro da nação, está dizendo com todas as letras que existe a possibilidade real de haver um conflito armado no Brasil. É isso que você lê ali dentro. Esquece que tem um partido político, um interesse político, um viés político por trás disso tudo. O que importa é, ele tomou uma ação incisiva por conta de uma ameaça de guerra civil no Brasil. E é aqui que a gente entra, o civil, o cara que está no chão, o cara que está mais baixo da cadeia alimentar, mas que não está muito afim de ficar nessa posição por muito tempo. Eu não quero falar de ninguém aqui, eu quero falar de mim. Eu sou um cara que não tem grana, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho dinheiro que dá para viver. Logo, eu não tenho justiça, porque eu não posso pagar nem comprar justiça no Brasil. Quem não tem como pagar ou comprar justiça no Brasil está totalmente ferrado, não pode pisar fora da linha. E mesmo que eu leve minha vida totalmente regrada, totalmente certinha, totalmente cumpridora das leis, com todos os documentos possíveis em dia, eu ainda posso me tornar um marginal de uma hora para outra. Basta que coisas como essa aconteçam, que um estatuto do desarmamento seja revogado e a partir daquele momento todo mundo que tem uma arma se torne um bandidão. A diferença entre eu e o traficante com aquela arma antiaérea lá no alto do morro tentando derrubar helicóptero da polícia não existe mais, porque eu também sou um bandido armado pelos olhos dos poderosos, ou de alguns poderosos pelo menos. Então já era para mim, eu acabei nesse momento de me tornar um pária da sociedade. O problema, meu chapa, é que eu sou um pária da sociedade com família, com CPF, com impostos pagos, com endereço e com registro de tudo que eu tenho na minha casa para que o governo possa fazer essa intervenção em cima de mim. Eu não sou um gangster vira-lata sem endereço que tá por aí largado, andando armado e fazendo merda. Não, eu tenho muito a perder. Então ele sabe exatamente que eu sou um alvo muito mais fácil do que o traficante no alto do morro, por exemplo. Eu sou pró-polícia, eu gosto dos policiais, eu acho que eles fazem um trabalho incrível, são corajosos, valentes. Enfim, eu nunca ia atirar na polícia. Se um policial chegasse na minha porta, eu ia receber ele bem, abrir a porta, oferecer café, esse tipo de coisa. Já lá, eles são recebidos a bala. Como eles sabem que isso acontece, eles vão usar essa boa vontade a favor deles. Vamos desarmar todo mundo. E é óbvio que esses poderosos vão usar o fato do cidadão de bem ser de bem para manipular o sistema todo, o tempo todo. Então, você está hoje vivendo uma fase onde o cara blindadão lá em cima pode fazer o que quiser com você aqui embaixo. E dizem ainda que isso é uma democracia. Democracia é o cacete. Democracia foi o plebiscito que foi feito para que as pessoas pudessem se defender em casa, que não foi respeitado. Falou, olha, você é povo, você é maioria, você manda nesse país, mas eu não vou fazer o que você quer não, porque você está errado, eu vou fazer o que eu quero. Então foda-se o plebiscito. Vamos colocar aqui um estatuto do desarmamento. Aí vem alguém e fala, não, plebiscito, vamos seguir o plebiscito. Não, você não vai seguir o plebiscito, porque isso não é uma democracia, quem manda aqui sou eu. Peraí,
É ou não é uma democracia? Não é exatamente esse político aí que estava na presidência lá e que defendeu urna eletrônica, falando de democracia, do poder ao povo e tudo mais? Pois é, né? Aprenda uma coisa. As pessoas defendem seus próprios interesses. É isso. Ela vai defender aquilo que é interessante para ela, independente do lugar na cadeira que ela esteja ocupando. E quando você vê um canal de sobrevivencialismo e preparação pregando para você ser mais autossuficiente, para você depender menos dessa coisa toda que tem por aí, é exatamente isso que a gente está falando. A gente não está falando de apocalipse zumbi. A gente não está pirando. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo e a cada nova notícia, fato, ação desses poderosos no Brasil e no mundo todo, você vê que as peças começam a se ligar. E, num determinado momento, uma pequena coisa pode desencadear algo muito grande. Não acredita? A Revolução Paulista, por exemplo, que foi uma das guerras que nós tivemos aqui no nosso território, uma guerra civil no nosso território, começou pela morte de alguns garotos. A Primavera Árabe começou por conta de 3 centavos da moeda deles, que é ainda muito mais desvalorizada que a nossa, no preço do pão. A história existe para ensinar a gente a não cometer os mesmos erros do passado. Mas dá uma estudadinha aí, você vai ver que muito do que acontece dessas guerras civis e tudo mais no mundo inteiro é por conta de fagulhas. Fagulhas que acertam em cheio um barril de pólvora que já está pronto para explodir. Uma das perguntas mais repetidas na nossa última live de sábado foi: Batata, vai ter guerra civil no Brasil? Olha, eu nunca excluo a possibilidade de eventos horríveis acontecerem, ok? O povo brasileiro de fato não sabe o que é uma guerra civil, porque se tivesse a mínima noção, não estava nem cogitando esse assunto por aqui. Mas enfim, quando me perguntaram isso na live, eu disse: olha, eu não descarto a possibilidade, mas eu acho que é uma possibilidade muito pequena, fazendo uma leitura do que é o povo brasileiro. Só que, cara, eu sou um caipira burro do interior de São Paulo que se prepara para eventos difíceis. Uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião de um cara que está no topo do poder e que tem uma ampla rede de inteligência e de pessoas em volta dele passando informações. Eu posso até achar que a possibilidade é pequena, ou eu achava que a possibilidade é pequena. Já ele acha que a possibilidade é bem grande e muito real. Eu não sou um político, eu não ganho aquele dinheiro todo, mas eu me preocupei há muitos anos atrás em criar um sistema de proteção para minha família quando as coisas ficassem realmente pretas. Eu construí embaixo da terra, eu planto, eu colho, eu faço a minha comida, eu me preparo para a pandemia, eu me preparo para a guerra civil, eu me preparo para tudo isso. Eu me preparo até para ser perseguido pelo governo. O sobrevivencialista, ele deveria ser anti-armas. Ele devia se cadastrar lá no Sou da Paz, em outros lugares como esse, e ser publicamente contrário à posse, a tiro, a qualquer coisa desse tipo. Todos eles deveriam ser, exatamente como o Fachin, por exemplo. Ele deveria ir lá pregar abertamente contra as armas para tentar, da melhor forma possível, desarmar todo mundo da vizinhança dele. Você nunca considerou essa estratégia? Você ser um ativista anti-armas e pregar contra as armas e faz igual o Fachin. Vai lá e se arma até os dentes. Ou seja, você tem arma para se proteger. Os outros que se explodam. Você deve achar que eu estou viajando na maionese, mas eu só estou fazendo a estratégia que eu vejo os políticos fazerem, pelo menos alguns deles. Eu vou ser o maior ativista contra as armas, mas ao mesmo tempo eu vou ser chefe de um exército armado que me protege. Não é essa a intenção? Pois é, a intenção é você tirar a arma dos outros, mas manter as suas, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quanto mais forte é o núcleo familiar de um sobrevivencialista, mais forte e mais incisiva é a sua preparação. E é por isso que você tem que pegar esse vídeo agora e enviar para os seus parentes, para aqueles seus amigos próximos, para mostrar para ele que uma grande cagada pode sim acontecer, até com o conhecimento prévio de muita gente grande do governo. Então,
A sua obrigação agora é preparar você, sua família e aquelas pessoas que você gosta. Agora é hora de armazenar alimentos, é hora de melhorar toda a segurança e a proteção da sua casa para que esses tumultos que vão acontecer não afetem você, não te causem mais prejuízo do que a gente já está tendo nessa fase muito difícil que a gente está vivendo agora. A gente está com uma população com fome, extremamente insatisfeita. A gente está vendo divisões políticas no Brasil e o horizonte mostra que ainda vai vir muita pedreira que vai vir de fora do Brasil para cá. A gente está vendo a nossa agricultura se focar em soja, em milho e coisas que podem ser vendidas para fora e nada para o mercado interno, que vai fazer o preço dos alimentos crescerem ainda mais e aumentar ainda mais essa bola de neve que a gente já está vivendo de dificuldades. E, além disso, a cada dia que passa, parece que alguém que não está muito feliz com o rumo das coisas está colocando um copinho de pólvora extra dentro do barril, onde nós todos estamos sentados. Essa é a minha opinião, eu quero saber mesmo o que você pensa sobre isso. Coloca aqui nos comentários, eu posso estar totalmente equivocado, ou eu posso estar falando aqui o que muita gente pensa e o que muita gente já faz. Eu quero que você tenha uma leitura de como funciona a cabeça de um sobrevivencialista e na próxima live eu vou deixar bem claras as ações que eu pretendo tomar para evitar ou para pelo menos sanar os buracos que uma eventual guerra civil no Brasil pode causar dentro das minhas preparações. Eu acho que, de fato, no Brasil não tem ninguém preparado para um evento como esse. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Batata, esse foi o Checkmate. Conto com as suas opiniões. Até mais.